Continuando o cenário político, hoje nós vamos conversar com o coordenador do SINT, o Sindicato dos Trabalhadores da Educação do Rio Grande do Norte, Rômulo Arnoux. Ele vai chegar aqui no programa de hoje. Participe através das nossas redes sociais, Twitter, @CenaPolíticoTCM, WhatsApp 88028979 e o Instagram, @CenárioPolíticoTCM. Você manda seu comentário, manda sua denúncia, sua opinião aqui pra gente e sua pergunta para o nosso convidado. Hoje vamos falar sobre educação estadual, rede estadual de educação e as demandas dos servidores da categoria. Estão tentando repor as aulas aí depois da greve. Vamos falar um pouquinho sobre piso, a forma como ficou acertada e outras demandas da categoria. Vamos falar agora de eleições 2022. Em passagem por Mossoró nesta quinta-feira, a governadora Fátima Bezerra foi questionada sobre a insatisfação interna do PT em relação ao apoio à pré-candidatura de Carlos Eduardo ao Senado. Para Fátima, faz parte do perfil do PT que tenha na sua gênese exercer o direito ao debate, mas garante que um aspecto fundamental da legenda é de que depois que decide é todo mundo unido. Perguntada sobre a pré-candidatura de Rafael Mota do PSB, ela disse que seu candidato é Carlos Eduardo do PDT. Justificou, abre aspas, fizemos essa aliança pensando no Brasil e no Rio Grande do Norte. Temos que tirar o Brasil das garras do fascismo e do obscurantismo. Lula, PT, agiu de forma adequada quando convidou Alckmin do PSB a ser seu vice, agindo com sabedoria e responsabilidade. É um chamamento à união. E, nesse sentido, fizemos nossa aliança aqui, fecha aspas, disse Fátima Bezerra. Carol. Pois é, e essa questão é todo mundo unido depois que decide. Foi decidido no domingo, né, no encontro tático, que é a convenção interna do PT aqui em Mossoró. E aí, será que vai ser mesmo, hein? Será que Rafael Mota não vai ter o voto dos insatisfeitos do PT? Será que todo o PT está unido e vai votar em Carlos Eduardo? A gente vai ver. Vamos começar a ver nas intenções de votos nas pesquisas e ali em outubro é que nós vamos ver se realmente é desse jeito. Decidiu, é todo mundo unido. Carol, não existe voto de cabresto, né? Então, quem quiser votar em Carlos Eduardo, quem quiser votar em Rogério Marinho, quem quiser votar em Rafael Mota, vota. O que a gente fala aqui é de uma orientação política. O grupo político unido, ele é mais forte e ele consegue atingir seus objetivos se sua liderança for seguida pelos demais membros. O que existe hoje no PT é a aliança com o PDT, de Carlos Eduardo, que tem um objetivo, que é justamente conseguir votos na capital do estado, onde Fátima Bezerra tem mais dificuldades e Carlos Eduardo tem mais facilidade por ter sido prefeito por 4 vezes. Esse é o pragmatismo que fez com que o PT fizesse esta aliança com o PDT de Carlos Eduardo. E Carlos Eduardo também sai ganhando com essa aliança porque ele precisa de visibilidade no interior do estado. E Fátima Bezerra tem esta facilidade, esse acesso no seu eleitorado do interior do Rio Grande do Norte. Então, é uma via de mão dupla. Agora, o PT, junto com seus membros e outros esquerdistas, quando fazem campanha de forma velada, uma campanha de forma meio que escondida para Rafael Mota, dizendo que está apoiando o Carlos Eduardo, isso é um baita de uma covardia. Então, se existe uma aliança, se existe a orientação, você vota ou você não vota. O que não acho correto é confirmar o voto e por trás fazer campanha contrária. Então, vamos observar como é que vai ficar adiante, mas o fato é que o Rafael Mota está buscando este espaço e está buscando o voto dos insatisfeitos, aqueles que declaradamente não votariam em Carlos Eduardo. Por falar em união, vamos dar uma olhadinha aí nesta imagem, pessoal, imagem do palanque de Fátima. Eu coloquei palanque, mas na verdade é a imagem aí de quem estava acompanhando a governadora Fátima Bezerra. Vocês veem aí a imagem da reitora da UERN, a Cecília Maia, mas veja só essas duas presenças, Fafá Rosado, Sandra Rosado, ali do outro lado, uma meio que, como diz Vonuf, do lado da outra, né?
Tem Fátima ali no meio, mas elas estão um pouquinho afastadas. Tem Isolda Dantas, Larissa Rosado, ali ao lado de Larissa Rosado, a vereadora Carmen Júlia. Mas é interessante a gente ver. Eu achei essa imagem interessante, Vonulfo, porque tem Sandra e Fafá, que tem um histórico aí de oposição política, agora estão juntas com Fátima Bezerra. Vocês veem aí nas imagens. E outra imagem que eu achei, e outro aspecto que eu achei interessante, a presença de muitas mulheres, né, compondo os apoios aí ao governo estadual. Diferente quando a gente vê o palanque ali do governo Bolsonaro, que a gente costuma observar isso sempre que aparecem nos eventos, aquelas imagens da mesa, as imagens do palanque formado pelo presidente, só a gente vê que a maioria é homem. Tem uma, duas mulheres. Aí foi o contrário, a maioria é mulheres e um homem ali compondo essa rede, essa base ali de apoio ao lado de Fátima Bezerra. Carol, se a gente puder mostrar novamente a foto, o homem que está ali do lado esquerdo é o secretário estadual de infraestrutura, o Gustavo Coelho, que está ao lado da reitora da UERN. A ex-prefeita Fafá, Fátima Bezerra, ali por trás Sandra Rosado, Isolda, Larissa e aqui na ponta, Carmen Júlia, que é do MDB. Então, já compondo e confirmando cada vez mais esta aliança entre PT e MDB. A gente vê que as coisas vão se ajustando, né, Carol? Vai passando o tempo, a gente falou agora há pouco das insatisfações das alianças, mas elas vão se encaixando e vão se ajustando. O próprio grupo de Sandra Rosado, Larissa Rosado, já disse que vota em Lula. E, pelo que a gente está observando aí, vão votar também Fátima Bezerra. Elas são do União Brasil, que não declarou ainda o apoio ao governo do Estado, mas deve liberar seus candidatos nesta votação ao Executivo Estadual. O apoio, o voto em Lula não é de hoje, de Sandra e Larissa Rosado. Fátima, em relação a Fátima Bezerra, elas já conseguiram, inclusive, emplacar um cargo do IPERN, e aí, não. Eu acho que eu estou trocando o órgão, viu? Mas vou dar uma lembrada aqui. Vou visitar minha memória, né, Vonulfo? Como diria Vonulfo também, minha memória anotada aqui. Mas não é de hoje e a gente vê que realmente faz parte aí desse ajuste político do grupo em relação às eleições. Um outro fato que está acontecendo realmente nesse momento, estou vendo imagens aqui na internet, é a entrega da obra no Corredor Cultural. O prefeito está lá na Praça da Convivência nesse momento. Tem muita gente, realmente. Está parecendo um evento político-eleitoral, viu, Vonúvio? Tá o prefeito ali, muita gente, ele tinha um palanque, mas já desceu, está no meio do povo, discussando com o microfone, bem no estilo Alisson Bezerra, tá aí, então, a obra sendo com estrutura montada para essa festa de inauguração, como anunciou o prefeito, então tá aí. Agora, neste momento, está acontecendo. Vamos agora começar a nossa conversa com o professor Rômulo Arnold, que é coordenador do SINT Rio Grande do Norte, Sindicato dos Trabalhadores da Educação. Eu já vi que já chegou aqui uma participação, mas antes vamos falar em relação a algumas demandas da categoria da Rede Estadual de Educação. Aconteceu a greve, professor, e agora o desafio é repor as aulas do período de greve. Como é que está esse entendimento? Boa noite. Boa noite, Carol. Boa noite, telespectador, Vanúvio. Pois é, nós, quando encerramos a greve, normalmente, na própria assembleia aqui de encerramento da greve, a gente delibera de como repor as aulas. Acontece que a assembleia, nós tínhamos saído de uma audiência e a assembleia demorou muito. E quando foi feita a votação de encerramento da Assembleia, a Assembleia esvaziou rapidamente e nós não tiramos ali um calendário para repor. Mas foram 12 dias úteis e cada escola tem realidade diferente. Algumas foram 12 dias, outras 5, outras 6, enfim. É de praxe a gente sempre orientar e recomendar que reúna o conselho escolar de cada escola, define o calendário de reposição, porque as escolas têm particularidades, tem coisas que só a comunidade escolar sabe, né? Os diversos grupos da escola que pode definir.
E o Conselho Escolar é um órgão deliberativo, é um órgão consultivo dentro da escola, mas é um órgão deliberativo. Então, ela tem autonomia de definir como repor da melhor forma possível essas aulas. Professor, não foi o acordo que vocês queriam, mas foi o possível. Como é que o governo do estado tem cumprido esse acordo do piso dos professores? Pois é, o ideal teria sido em janeiro, como diz a lei, né, em janeiro de cada ano, ter o reajuste do piso de acordo com o valor custo-aluno, que é definido por uma portaria interministerial, mas considerando o momento em que vivemos, né, eu acho que a gente fez um acordo possível e que acabou a categoria aceitando em função do momento que a gente vive. E aí a gente, assim, se tomar como referência até outros municípios, né, municípios importantes, inclusive Mossoró, a realidade do estado, a proposta que foi aceita pela categoria no estado foi bem melhor do que, por exemplo, o município de Mossoró, o município de Natal, que até agora nem apresentar a proposta não teve, né? Aliás, no mês de junho é que o governo do município de Natal vai pagar 6,24%, que corresponde ao reajuste de 2020. Olha, né, a diferença. Então, isso que inclusive gerou 2 greves, uma no final de dezembro, aliás, uma no final do ano passado, em dezembro, e outra já agora, há poucos dias, que foi encerrada em Natal. Então, assim, considerando todos esses aspectos, a gente avalia que foi positivo, não era o que queríamos, o que a lei estabelece, mas diante do quadro foi o que foi possível. Professor, e em relação aos juros e correções de salários atrasados do governo Robson, foi um acordo feito, vocês já receberam, devem receber, realmente isso vai ser cumprido? Eu espero que sim, viu, Carol? Agora sim, esse acordo foi uma notícia nacional, talvez tenha sido o maior acordo coletivo do país e talvez o primeiro, assim, a partir de uma nova concepção de justiça que nós estamos tendo, né? Aqui no Rio Grande do Norte tem o NAC, que é o Núcleo de Acordos Coletivos do Tribunal de Justiça, e eu acho que foi o primeiro grande acordo celebrado no país, que, para vocês terem uma ideia, esse acordo contemplará 44 mil trabalhadores em educação. Uma parte dos ativos, que são valores pequenos, porque o atraso, eu até brinco assim com alguns colegas, você se lembra que atrasou o seu salário? E ninguém se lembra, porque foram 2 dias, 3 dias, 3, 4 meses. Agora, para os aposentados, aí sim, são valores maiores, porque, na verdade, o governo terminou de pagar o atrasado de todo o governo Robson, alguns, inclusive, 4 folhas, foi agora no dia 14 de maio. Então, você veja que todo esse período gerou uma dívida, né, de juros, correções, e isso são valores maiores. Quais são, assim, as bases desse acordo, né? Eu, inclusive, eu participei da reunião do NAC, que tem a presença da desembargadora doutora Zeneide, doutor Cícero, da 4ª Vara da Fazenda Pública, procuradores, enfim, o Cinti, o governo. Então, nesse acordo aí, nós queríamos que fosse pago todo esse ano. Não foi possível. O governo fez uma proposta de pagar em 31 vezes, 31 parcelas. E depois de muito debate, da gente puxar para cá, o governo puxar para lá, o judiciário apresentar uma proposta intermediária, então ficou esse acordo do governo pagar de forma administrativa, a partir de agosto, em 16 parcelas. Por isso que eu digo assim, foi o primeiro grande acordo. Só para vocês terem uma ideia, isso vai desafogar um pouco o judiciário do Rio Grande do Norte, porque aproximadamente 5 mil processos morreram, deixaram de existir. Você imagina 5 mil processos tramitando, pelo histórico que nós temos, alguns iriam receber talvez daqui a 10, 12 anos, os primeiros que iriam receber. Outros talvez, não sei, talvez daqui a 20 anos. Ou muitos estariam mortos, né, ou estarão mortos até lá. Eu espero que todos estejam vivos, claro, mas eu tô, assim, como referência, só para mostrar a importância desse acordo, e também importante para a categoria, importante para o judiciário, importante para o governo do estado. Vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais cenário político.